Sexta-feira, 5 de junho de 2026. Salário e estabilidade lideram prioridades dos brasileiros, segundo pesquisa da CNI. Renovação automática da CNH para bons condutores vira lei. Garimpo ilegal segue avançando na Amazônia e movimenta bilhões de dólares, mesmo com o aumento da fiscalização. Com a chegada do frio, aumentam os casos de doenças respiratórias em todo o país. Mas você sabe diferenciar gripe, resfriado, covid, rinite e sinusite? Drone da Ucrânia explode no principal porto da Romênia. Vazamento de ar coloca astronautas em alerta na Estação Espacial Internacional. E festival criado por mulheres transforma a arte em espaço de encontro, reflexão e protagonismo feminino. O CNT Jornal está começando. Olá, boa noite para você. Os brasileiros continuam valorizando o tradicional na construção da carreira: salário, estabilidade e possibilidade de crescimento profissional. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje. Mais de um terço das pessoas que estavam ocupadas e buscaram trabalho apontaram o emprego formal regido pela CLT como o tipo de oportunidade mais atrativa. A preferência pelo emprego formal foi ainda maior entre jovens, alcançando 41,4% dos brasileiros de 25 a 34 anos. Segundo o levantamento, 28,7% dos entrevistados apontam o salário como o principal diferencial da ocupação. Na sequência, aparecem a estabilidade no emprego e a perspectiva de crescimento na carreira. A preferência por esses aspectos supera fatores frequentemente associados às novas formas de trabalho, como flexibilidade de horário, a possibilidade de atuação em home office e a jornada reduzida. Mesmo nesse cenário de novas modalidades de trabalho, em que a flexibilidade acaba sendo também uma moeda de troca, esse conjunto de benefícios tradicionais, eles são valorizados e eles acabam sendo muito associados, né, ao emprego com carteira assinada. Então, o que nós percebemos é que essa estrutura de trabalho, que é muito tradicional na economia brasileira, ela continua ainda sendo a primeira opção do trabalhador. E é isso que faz com que o plano de médio e longo prazo do trabalhador continue mirando essa relação de trabalho formal. Já a incerteza é maior entre pessoas mais experientes no mercado de trabalho, reflexo de mudanças tecnológicas e da necessidade constante de adaptação às novas ferramentas digitais. Cerca de 43% dos brasileiros afirmaram não saber em qual ocupação se imaginam daqui a 5 anos. Nós entendemos que esse cenário de dúvida, né, que recai sobre uma parcela muito grande dos trabalhadores brasileiros, ele acaba sendo explicado justamente por essas inovações, por essas inserções de novas tecnologias e que trazem ali uma preocupação com relação à adaptação do trabalho a essas tecnologias. Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados afirmam estar satisfeitos com a ocupação que exercem hoje, sendo que 70% se declaram muito satisfeitos. A pesquisa também investigou desafios enfrentados pelos brasileiros para alcançar objetivos profissionais. Para 22% dos entrevistados, a principal dificuldade é falta de vaga com boas condições de trabalho. A falta de experiência prática aparece em segundo lugar, mencionada por 17,6%. Já 16,9% apontam a ausência de cursos de formação compatíveis com exigências do mercado. Na projeção para o futuro, 13,9% manifestam desejo de abrir o próprio negócio. Comércio varejista e serviços, salões de beleza, bares, restaurantes aparecem entre os segmentos mais citados. Então é essa relação ainda de insegurança com relação às novas tecnologias que faz com que o trabalhador ele tenha uma dificuldade em estabelecer qual é o seu plano, qual é a sua trajetória profissional a médio prazo, fazendo com que a pergunta que foi realizada no último levantamento, né, que envolvendo o futuro profissional, ele tem essa alta participação, esse alto percentual de indivíduos dizendo não saber, né, definir qual seria a sua profissão nos próximos 5 anos.
O presidente Lula sancionou sem vetos a lei que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que não cometeram infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores. Cerca de 2 milhões de motoristas tiveram as carteiras renovadas automaticamente desde que a medida provisória passou a valer. Além disso, agora a emissão do documento em meio físico passa a ser uma escolha do condutor e não mais uma obrigação. E agora nós vamos ao mercado financeiro. O dólar disparou e o Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,15 na venda, alta de 1,78%. O euro foi vendido a R$ 5,94, alta de 1,13%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, recuou 0,77%, encerrando a semana abaixo dos 170 mil pontos. Pão de Açúcar e C&A Modas foram as ações mais valorizadas do dia. Siderúrgica Nacional e Braskem registraram as maiores baixas. A seguir, estudo aponta que licenças de mineração sem extração real estariam sendo usadas para lavar ouro retirado ilegalmente da floresta amazônica. A floresta amazônica esconde riquezas naturais que despertam o interesse do mundo inteiro. Mas em meio à imensidão verde, uma atividade clandestina continua deixando marcas profundas no meio ambiente e também na vida dos povos indígenas. Um novo estudo aponta que bilhões de dólares em ouro extraído ilegalmente ainda circulam pelo mercado, mesmo após o reforço das ações de combate ao garimpo na Amazônia. Do alto, a floresta parece infinita, mas entre as copas das árvores, cicatrizes abertas no meio da mata revelam uma realidade diferente. São áreas de garimpo que avançam sobre a Amazônia, transformando a paisagem e levando preocupação a comunidades que dependem da floresta para viver. O esquema de lavagem de ouro, enquanto for possível você lavar ouro usando emissão de lava garimpeira, por exemplo, você vai ter uma expansão da atividade na Amazônia. E esse é o fato, é o que a gente está vendo. Se você analisar os dados, você vai perceber que o garimpo não parou de avançar na Amazônia, né? Mais de 90% da atividade garimpeira no Brasil se exerce na Amazônia. O estudo do Greenpeace analisou 187 áreas com licenças de mineração de ouro próximas às terras indígenas e áreas protegidas. Em 98 delas não havia sinais de extração. Mesmo assim, segundo a ONG, essas chamadas licenças fantasmas teriam sido utilizadas para justificar a venda de mais de 26 toneladas de ouro entre 2018 e março de 2026. Um volume avaliado em cerca de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. A PLG fantasma, ela segue um rito como qualquer outra PLG. Então, a partir daí, o requerente apresenta os seus documentos, a ANM analisa e faz a outorga, faz a concessão dessa PLG. Né? No entanto, a extração não é feita. Né? Você não encontra cicatrizes de extração na área concedida. Né? Mas, ao mesmo tempo, o requerente recolhe a CEFEM, anuncia que vendeu o ouro. A investigação aponta que parte desse ouro pode ter origem em áreas protegidas e terras indígenas da Amazônia, regiões onde a presença do garimpo é denunciada há anos por lideranças locais. Para quem vive às margens dos rios amazônicos, a preocupação vai além da destruição da floresta. Esse veneno, a gente não sabe se esse veneno entra no peixe, entra no animais que vivem na água, e a gente não sabe. Ele está comendo, está pegando um peixe para comer. E às vezes a gente está comendo veneno, né? O
combate ao garimpo ilegal se tornou prioridade no governo federal e já resulta em apreensões recorde de ouro extraído de forma clandestina. Mas o alto valor do metal no mercado e os esquemas cada vez mais sofisticados continuam desafiando a fiscalização. Vamos ver como fica o tempo neste sábado nas regiões sul e sudeste do país. O tempo segue com sol entre muitas nuvens no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 22. Joinville, mínima também de 14, máxima de 23 graus. No sudeste, o sol também aparece entre muitas nuvens em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já em Minas Gerais, o dia será de tempo aberto, com predomínio de sol. Santos, mínima de 14, máxima de 22. Niterói, mínima de 17, máxima de 25 graus. Muita gente tem dificuldade para diferenciar sintomas das principais doenças respiratórias que circulam nesta época do ano. Mas uma coisa é certa, a vacinação é a melhor forma de prevenir e evitar formas graves destas doenças. Mesmo com sintomas parecidos, cada doença tem características diferentes. O resfriado, por exemplo, costuma ser mais leve, com coriza e dor de garganta, e normalmente melhora em poucos dias. Febre é rara. Já a gripe costuma chegar de forma mais forte, com febre alta, dor no corpo, mal-estar e cansaço. No caso da Covid-19, os sintomas podem variar bastante. Febre, tosse e fadiga estão entre os mais comuns. Mas a falta de ar é um sinal de alerta e exige atendimento médico imediato. A rinite alérgica, por outro lado, não é transmissível e costuma causar espirros e irritação no nariz e na garganta após contato com poeira, mofo e outros agentes alérgicos. A sinusite também pode ser confundida com gripe, mas nesses casos a dor normalmente fica concentrada no rosto e a congestão nasal é mais intensa. Em alguns pacientes, a doença também pode alterar o olfato. Especialistas alertam que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos mais graves das doenças respiratórias. Entendemos que a imunização é uma forma efetiva de mitigarmos efeitos ou mesmo evitarmos várias infecções respiratórias. Além disso, medidas simples como lavar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas doentes ajudam a reduzir a transmissão dos vírus. Da chamada etiqueta respiratória. Lavarmos sempre as mãos ou usarmos o álcool gel. Em caso de espirros ou tosse, protegermos com o antebraço ou mesmo usarmos lenços umedecidos. Mantermos sempre os ambientes com aeração, ou seja, com entrada e circulação de ar. A orientação é procurar uma unidade de saúde em casos de febre persistente, falta de ar, confusão mental ou sinais de desidratação. Para que quanto antes o problema seja diagnosticado e tratado, eu estarei mitigando efeitos mais graves. Com as baixas temperaturas, eu insisto, a imunização e a vacinação se fazem absolutamente imprescindíveis. A seguir, presidente Putin diz não ver motivo para encontro com Zelensky e astronautas entram em alerta após vazamento na estação espacial. Drone da Ucrânia explode em porto na Romênia. NASA coloca em alerta astronautas da estação espacial. E Peru elege novo presidente neste domingo. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Um drone militar marítimo da Ucrânia explodiu nesta sexta-feira no porto de Constança, na Romênia. A explosão foi perto de um terminal petrolífero, mas ninguém ficou ferido. A Romênia é um país vizinho da Ucrânia e membro da OTAN e da União Europeia.
O governo da Ucrânia disse que o drone sofreu interferência da Rússia e acabou sendo desviado para a costa da Romênia, no Mar Negro. A explosão ocorreu uma semana após um drone russo ter atingido um prédio residencial na cidade de Galat, no sudeste da Romênia, ferindo 2 pessoas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, durante um fórum econômico na cidade de São Petersburgo, que não via motivos no momento para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ontem, o líder ucraniano publicou uma carta aberta propondo uma reunião entre os dois em busca de um acordo de paz. Milhares de pessoas fugiram de casa nesta sexta-feira, depois que Israel emitiu ordens de evacuação forçada para 9 aldeias no sul do Líbano, sinalizando novos ataques na região. A retomada dos ataques acontece um dia após o Hezbollah rejeitar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, anunciado pelos Estados Unidos. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, reafirmou o apoio ao Hezbollah e disse que um acordo de paz com os Estados Unidos precisa incluir o fim da guerra no Líbano. A guerra no Oriente Médio está empurrando milhões de pessoas para a fome em todo o planeta, segundo o novo relatório do Programa Mundial de Alimentos da ONU, apresentado hoje. 320 milhões de pessoas já sofriam de insegurança alimentar aguda no início do ano, e outras 45 milhões podem entrar nesta situação nos próximos meses, devido ao aumento dos combustíveis e dos transportes e à falta de financiamento para as agências humanitárias. Os peruanos vão às urnas neste domingo para definir em segundo turno quem será o próximo presidente do país. As últimas pesquisas apontam empate técnico entre Roberto Sanches, candidato da esquerda, e a conservadora Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Os dois candidatos encerram suas campanhas nesta quinta-feira diante de milhares de apoiadores. Os dois prometem acabar com a crise política no Peru, que teve 8 presidentes nos últimos 10 anos devido a escândalos e denúncias de corrupção. Um procedimento de emergência interrompeu por alguns instantes a rotina a bordo da Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira. A NASA ordenou os astronautas a se abrigarem na espaçonave que está acoplada ao laboratório orbital para uma possível evacuação, enquanto avaliava a dimensão de um vazamento de ar no setor russo da estação. A atual tripulação da ISS é composta por 2 americanos, um francês e um russo. Segundo as agências espaciais dos Estados Unidos e da Rússia, o vazamento foi controlado e não há ameaça imediata à segurança da tripulação. Vamos à previsão do tempo para este sábado nas regiões norte, nordeste e também centro-oeste do país. Na região norte, o tempo fica instável. No Amazonas, a previsão de nuvens, chuva e trovoadas. No Pará, o sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. Já no Tocantins, o sol predomina, mas com presença de muitas nuvens ao longo do dia. Manaus, mínima de 24, máxima de 28. Santarém, mínima de 23, máxima também de 28 graus. No Nordeste, o tempo segue instável em Alagoas e Pernambuco, com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva. No Maranhão, o céu fica mais fechado, com chuva e trovoadas. Maceió, mínima de 23, máxima de 25. Recife, mínima também de 23, máxima de 27 graus. No Centro-Oeste, o tempo firme ganha destaque. Em Mato Grosso e Goiás, o dia será de sol. No Distrito Federal, o sol aparece com poucas nuvens. Cuiabá, mínima de 19, máxima de 32. Goiânia, mínima de 14, máxima de 26 graus. A seguir, festival reúne talentos do Brasil e do mundo em uma celebração da cultura e do protagonismo feminino.
Para a primeira sexta-feira de junho, o quadro Talentos do Brasil vai mostrar um festival que celebra o protagonismo feminino. O evento, que é gratuito e aberto a toda a comunidade, começou no dia 29 de maio e segue até amanhã, em Curitiba, no Paraná. A arte tem o poder de aproximar pessoas, criar diálogos e transformar realidades. Na capital paranaense, um festival criado por mulheres vem se consolidando como espaço de encontro, troca de experiências e fortalecimento da presença feminina nas artes da cena. Criado em 2022, o Reverb nasceu do desejo de construir uma rede de apoio entre artistas e de ampliar os espaços de criação e convivência. A nossa ideia é essa grande concentração, né, de pessoas e, claro, dentro de um recorte, dentro de um contorno que é o próprio encontro, mas que vai falar de muitos pontos de vista, de uma diversidade muito grande de linguagens, de territórios, da onde essas pessoas estão vindo. Tem muito a ver com como a gente se posiciona no mundo, como a gente se apresenta artisticamente e pessoalmente nesse mundo, e tudo que vem nessa bagagem que traz, né, um corpo, um território, uma ideia de mulheridade. Nesta segunda edição, o evento ganhou ainda mais força e passou a integrar uma rede internacional com artistas de diferentes países. I will always be activist, feminist, fighter, but I will never say for myself that I'm artist. Ao longo desta semana, o Reverb transformou Curitiba e São Luís do Purunã em pontos de encontro para artistas e o público. Espetáculos, performances, oficinas e rodas de conversa reuniram participantes do Brasil e do exterior em uma programação marcada pela troca de experiências e pela diversidade de linguagens artísticas. A programação ela é pensada num caráter de que a gente tem oficinas de manhã, à tarde a gente tem rodas de conversa, a gente tem intervalo, a gente tem espetáculo. E a gente começou essa edição numa residência de convívio no Campo das Artes, que é aqui em São Luís do Purunã. E esse tipo de convívio, ele vai contra também a um sistema todo que tem provocado cada vez mais na gente as individualidades, né? Mais do que apresentar espetáculos, o festival propõe reflexão. Em cada atividade, o protagonismo feminino aparece como elemento central, valorizando trajetórias, vivências e narrativas que muitas vezes tiveram menos espaço nos palcos e nos debates culturais. A prática mesmo, né? O que a gente faz todos os dias, que também é poético, também é político. Isso, né? Estar viva, o acordar da cama, levantar. Ao reunir artistas de diferentes gerações, territórios e linguagens, o Reverb mostra que a arte também pode ser ferramenta de escuta, acolhimento e construção coletiva. Um movimento que fortalece não apenas a cultura, mas também as conexões humanas. Reverb por essa questão de reverberar, né? Essa pequena pedrinha que você joga no lago e ela vai criando ondas, vai abrindo. Então, a ideia é que a gente está sempre falando sobre isso. Aqui a gente está simplesmente conscientizando ou condensando um momento dessas discussões, mas essas discussões elas estão o tempo todo permeando as nossas vidas, as nossas práticas, as nossas poéticas. Se a gente for pensar nos avanços para todas as mulheridades, né, relativas à saúde, à educação, ao trabalho, a tudo isso, a gente também tem muitas questões de muita complexidade de acesso, de violência, né? Então, acho que esse recorte da gente conseguir focar, dar luz, dar espaço para essa linguagem, para essa arte,
acho que a gente soma, acho que a gente colabora para que a gente tenha cada vez mais força. Entre encontros, espetáculos e compartilhamento de experiências, o Festival Reverb amplia vozes femininas e reafirma o papel transformador da arte. Uma iniciativa que faz ecoar talentos, histórias e perspectivas que ajudam a construir um cenário cultural cada vez mais diverso e plural. Boa noite. A partir de segunda-feira estarei de férias, então até a volta. Bom final de semana para você, bom descanso e até mais.